O lobisomem da BR-040, Rio Minas. Este caso de lobisomem ocorreu entre o final dos anos 90 e o início do ano 2000, numa cidade de divisa entre os estados de Rio e Minas Gerais. Mas, pelo clima e vegetação do local, já era praticamente Minas Gerais. Conta um motorista de ônibus que estava de férias pela região, que depois de anos de exaustivo trabalho por uma aviação de ônibus do Rio de Janeiro, fez um acordo com a empresa e resolveu tirar 30 dias de férias. Ele escolheu passá-los no interior serrano. Numa bela tarde, foi fazer uma caminhada pela rodovia e apreciar as belíssimas e floridas paisagens que ladeavam a estrada que ligava os dois estados. O passeio estava muito agradável, até que ele havia se distanciado bastante do local de hospedagem, pois caminhou distraidamente, e quando se deu conta, já estava escurecendo. Ele deu meia volta e começou a trilhar o caminho de retorno à sua pousada. Depois de quase meia hora andando, ele viu a noite chegar e o trajeto foi ficando escuro com o cair da noite. A única luz que via era o pisca-pisca dos vagalumes, acompanhados pela sinfonia de sapos. Quando ele chegou na altura de uma fazenda chamada Santa Rita, ele viu uma movimentação no mato do lado esquerdo da estrada, e logo saltou na sua frente um enorme cão negro. Ele gritou de susto: "Ai, meu Deus!" Um cachorro. E então se deu conta que aquilo não podia ser um mero cachorro. Era uma criatura medonha que até parecia um cão, mas tinha olhos luminosos, amarelos, e estava com uma coxa de bezerro na boca, já toda dilacerada. Aquela coisa, segundo ele, fedia carniça ou coisa podre, e ao vê-lo e encará-lo com aqueles olhos amarelos, deixou cair a coxa do bezerro no chão e lhe arreganhou a boca. O pobre motorista começou a orar, pois pensou que ali seria o seu fim. Foi quando ele percebeu uma luz forte de farol vindo atrás dele. Era um ônibus passando pela estrada. Ele desesperadamente fez um sinal e foi atrás do ônibus pedindo carona. A criatura, por sua vez, pegou a coxa do bezerro com os dentes, atravessou a estrada correndo e saltou a cerca de arame, entrando para dentro da fazenda Santa Rita. Quando o motorista conseguiu chegar à hospedagem, ficou em silêncio, depois do susto que passou, pois ninguém acreditaria em sua história. E ainda hoje ele se lembra do local para onde a criatura correu, a tal fazenda Santa Rita. Vi meu avô se transformando em lobisomem. Na década de 60 na Bahia, meu avô, o Sr. Osvaldo, estava de tocaia atrás de umas moitas junto com um amigo, o Sérgio, em uma noite comum no verão baiano. Eles aguardavam o famoso ladrãozinho de farinha, que tantos donos de farinhas estavam reclamando a respeito. Por 2 noites seguidas, Osvaldo teve suas produções de farinhas roubadas, o que lhe trouxe uma tremenda inquietação e nervoso, e combinou com seu amigo Sérgio: "Nesta noite a gente pega a desgraça que tá fazendo isso e dá um couro de chicote." Sérgio concordou, e então se alojaram ali, atrás de uns matos, à espreita da madrugada, aguardando encontrar quem estava roubando a casa de farinha. Foi por volta de umas 2 horas da manhã que Osvaldo e Sérgio viram algo que não é deste mundo. Não era um homem, mas sim o que eles julgam ser o próprio diabo. Era uma criatura enorme, com poucos pelos no corpo. A maior concentração de pelagem era nas costas, e seu odor, segundo eles, era fétido, a ponto de arder as narinas ao ser sentido pelos rapazes que contemplavam com grande horror aquele monstro. Aquela coisa soltava berros e urros terríveis, e sem nenhuma dificuldade derrubou a porta da casa de farinha.
Foi nesse momento que Sérgio rodeou a casa e Osvaldo foi na direção em que a criatura entrara, com seus chicotes de couro na mão, que são muito potentes, podem cortar sem problemas alguém. Eles cercaram a criatura, que levou alguma chibatada nas costas. Entretanto, movida pelo ódio, com seu olhar vermelho e brilhante, e presas afiadas, aquele demônio, de pelos altos, saltou e mordeu o braço de Osvaldo, que caiu no chão, morrendo de dor. A coisa, por sua vez, correu em meio à escuridão, soltando grunhidos perturbadores. Naquela noite, Sérgio e Osvaldo tiveram uma pequena experiência com o que chamamos de lobisomem. Depois disso, nada foi da mesma forma. Trabalho com meu avô, Osvaldo, em obras de construções. Meu avô tem hábitos noturnos muito estranhos. Eu nunca liguei muito para isso e não dava a mínima para as lorotas de minha avó a respeito do assunto. Mas naquele ano eu presenciei uma coisa que, sinceramente, gostaria de tirar da minha memória. Estávamos em uma reforma em um sítio no interior de São Paulo. Lá tinha um alojamento para mim e meu avô, e mais 5 pedreiros. Após um longo dia de trabalho, senti que meu avô estava estranho e muito aéreo. Estava distraído e se perdia fácil nos assuntos. Achei estranho, mas entendi. Ele estava cansado apenas, pensei. Tomei um banho, jantamos juntos e fomos dormir. Acordei de madrugada sentindo algo muito ruim. Uma atmosfera pesada que me tirava o ar. Quando levantei da cama, percebi que meu avô não estava no quarto. Procurei de cômodo em cômodo e não o achei. Quando fui lá fora ver se ele estaria lá fumando, na metade do caminho já comecei a sentir náuseas, com um cheiro podre, semelhante a carniça, misturado com enxofre. Um som de roncado forte vinha do lado de fora, e percebi que a porta estava trancada pelo lado de fora. Abri uma brecha da janela para ver se eu encontrava meu avô, e o que vi me deixou pálido, com a boca seca, sem ao menos conseguir respirar. O que tinha ali parecia um grande cavalo, muito magro, com pelos apenas na região da cabeça e nas costas. Se assemelhava muito a um cão, um cavalo, um ser humano, não sei. Meu cérebro não conseguia processar, não conseguia formular algo concreto. Só sei que era diabólico e medonho. Vi as roupas do meu avô na cadeira de balanço que ficava do lado de fora e desconfiei. Aquela coisa não me viu, pelo menos eu acho que não, né? Pois ficava apenas encarando para o mato, uma parte escura que tinha lá nesse sítio. Devido a isso, não consegui ver muito bem o rosto. Naqueles poucos segundos que pareciam séculos, o odor apenas aumentava e minhas narinas queimavam muito devido a isso. Fechei a janela com muito pavor e corri para minha cama. Lá fiquei até o amanhecer, ouvindo a madrugada toda aquela coisa correndo ao redor da casa onde trabalhávamos. No outro dia, cedo, umas 6h40 da manhã, encontro meu avô voltando todo molhado e com um sorriso sem graça. Tu foi onde, vô? Tava te procurando, perguntei, engolindo a seco. Ah, fui tomar um banho de rio. Tem um muito bom aqui perto do sítio. Ele respondeu dando de ombros. Eu não toquei em assunto de nada com ele sobre o que vi, mas no fundo eu sei que ele sabia que eu ouvi naquela noite. Agora tudo fazia sentido. Meu avô pegou a maldição de outro lobisomem, que passara isso para ele através da mordida na Bahia. Hoje, ele já não está mais entre nós. Descansa em sua terra natal, num cemitério da Bahia. Ele deixou muitas histórias e mistérios para trás. Mas minha avó sempre dizia: teu avô era bicho. Depois que foi mordido por aquela criatura, ele nunca mais foi o mesmo. Ele morreu e decidiu não deixar essa maldição como herança para ninguém. Por isso, sempre preferiu adotar seus filhos. Essa é uma história real. Acreditem, eles são reais e podem estar na vizinhança, no trabalho ou até mesmo
em sua família. Obrigados a todos que se inscreveram no canal e que ficaram até aqui. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Até a próxima.